O ar frio ainda gruda nos meus pulmões, um eco gelado que não se dissipou desde aquele dia, desde aquela falha de cálculo que transformou uma simples obrigação familiar em uma sentença de terror. Não consigo respirar fundo sem sentir o cheiro de terra molhada e a inconfundível essência de pedra antiga, uma fragrância nauseante que agora permeia as paredes da minha própria casa. Estou aqui, sentado na escuridão da sala de estar, observando a porta como se esperasse que a fechadura se dissolvesse em areia. E sei que estou sendo observado. Sei, porque a sensação não é psicológica, é física, é um peso opressor no meu peito. A certeza de que eu não voltei sozinho. Ainda sinto o toque, não o toque de uma mão, mas o toque da escuridão. Algo que se prendeu a mim como um parasita invisível e frio. Ele viajou comigo, 45 minutos pela estrada interestadual, sentado no banco de trás, talvez no porta-malas, ou talvez emaranhado nas sombras do meu retrovisor. Eu cometi um erro monumental, o tipo de erro que só acontece nas histórias mais sombrias. E agora estou pagando o preço com cada batida acelerada do meu coração. Fui ao cemitério errado. E o que eu tirei de lá, ou o que eu despertei, não tem intenção de me deixar ir. Tudo começou com uma promessa. Minha avó, na última semana de vida, segurava firmemente a minha mão, seus olhos já turvos, mas focados na urgência de um último desejo. Ela precisava que eu fizesse algo por ela, algo que envolvia o seu irmão, Evaristo. Um grande tio que eu nunca conheci, falecido décadas atrás. Ele era o porto seguro dela, a única pessoa na família que a entendia verdadeiramente, e ela queria que a última lembrança material que ela possuía, um pequeno medalhão de prata polido, gasto pelo tempo e gravado com as iniciais dele, fosse depositada em seu túmulo. Era um ritual de paz, um adeus final. O cemitério, ela explicou com a voz rouca, ficava na periferia de Moraes, uma cidadezinha que eu mal sabia localizar no mapa, a quase 2 horas da capital. Ela repetiu o nome várias vezes. Cemitério da Paz Eterna, quadra R, Jazigo 74. Eu anotei. Prometi que faria assim que pudesse. A oportunidade surgiu na terça-feira passada. Eu estava com o dia livre e, embora a tarefa fosse mórbida, senti um alívio ao cumprir a promessa. Coloquei o medalhão dentro de um envelope acolchoado, preparei o GPS e saí de casa por volta das 3 da tarde. O sol estava forte, mas a previsão indicava chuva para o fim do dia. Eu queria fazer isso e voltar antes que a tempestade chegasse. A viagem foi tediosa, a paisagem se transformando gradualmente de concreto em campos desbotados. Quando cheguei perto de Moraes, o sinal do celular ficou instável. O GPS começou a dar avisos estranhos, recalibrando a rota a cada poucos minutos. Finalmente, ele me direcionou para uma estrada secundária de cascalho, ladeada por árvores altas e retorcidas, cujos galhos pareciam dedos esqueléticos apontando para o céu cinzento. Foi aí que o erro começou. O GPS me alertou. Você chegou ao seu destino, cemitério da saudade. Estranho. O nome não batia. Minha avó havia dito cemitério da paz eterna. Mas a entrada estava ali, imponente e melancólica, com grandes portões de ferro forjado cobertos de ferrugem e um arco de pedra que parecia ter sido esculpido há séculos. Pensei, deve ser um nome antigo, talvez tenha sido renomeado. A confusão de nomes era comum em cidades pequenas, e eu estava cansado da viagem. Eu precisava cumprir a missão e voltar. Eu virei o carro para dentro, passando pela guarita que estava completamente vazia. Não havia carros estacionados, nenhuma florista, nenhum jardineiro. O silêncio era absoluto e estranho. Normalmente, cemitérios, mesmo os pequenos, têm algum ruído ambiente. Uma bomba d'água, o som distante de um cortador de grama. Ali era o silêncio que precede um evento cataclísmico, um vácuo auditivo. O cemitério de São Lázaro. Sim,
Eu li a placa de mármore rachada muito mais tarde, quando era tarde demais. Era diferente de tudo que eu já tinha visto. Não era mantido, era abandonado. Não era sereno, era opressor. Os caminhos estavam cheios de ervas daninhas, as lápides inclinadas, em ângulos impossíveis, parecendo pedras de dominó prontas para cair. Estátuas de anjos e madonas estavam com os rostos desfigurados pelo musgo verde escuro e pela erosão. Era um lugar onde o tempo não apenas parou, mas apodreceu. Enquanto dirigia lentamente pela alameda principal, senti o primeiro calafrio, o ar dentro do carro ficando subitamente denso e frio, apesar da temperatura externa ainda amena. Eu procurei pela quadra R. As placas de identificação das quadras eram poucas e distantes, feitas de madeira escura e já quase ilegíveis. Eu tive que sair do carro para tatear uma delas. A madeira estava úmida, quase podre. Encontrei a quadra R após 10 minutos de busca. Estava no canto mais distante do cemitério, próximo ao que parecia ser um muro de contenção muito antigo, coberto por era venenosa. Essa seção era a pior. A terra parecia mais escura aqui, e as cruzes, ao invés de simples e uniformes, eram grandes monumentos de pedra escura, algumas delas sem nomes visíveis, outras com símbolos celtas e inscrições que pareciam de um idioma que eu não conhecia. O número 74. Comecei a caminhar entre as fileiras apertadas de túmulos, tropeçando nas raízes expostas das árvores que haviam crescido sem controle. Eu estava me sentindo cada vez mais desconfortável. O cheiro de decomposição não era forte, o que era estranho, considerando a falta de manutenção, mas havia um odor metálico e pesado pairando no ar, algo que lembrava ferro enferrujado e terra revirada. Eu estava quase desistindo, pensando em voltar para o carro e tentar encontrar o cemitério da paz eterna real, quando o vi. Não era um jazigo 74 bem marcado. Era um pequeno mausoléu de pedra negra, quase indistinto na sombra, sem janelas ou portas de metal. Apenas uma abertura retangular e baixa na frente, como se fosse uma boca aberta no chão. E, rabiscado na pedra logo acima, com giz ou talvez tinta desbotada, o número 74, mal e porcamente escrito. Aproximei-me, e o pavor me atingiu com força total. Este lugar não era apenas abandonado, ele parecia ativamente hostil. A pedra estava gelada, mesmo sob a sombra fraca. Havia um silêncio sobrenatural que amplificava o som da minha própria respiração ofegante. Olhei ao redor. Tinha certeza absoluta de que não havia vindo ninguém comigo, mas sentia a pressão de olhos sobre as minhas costas, uma vigilância pesada e implacável. Eu lutei contra a necessidade de fugir imediatamente. Eu tinha prometido à vovó. Era só colocar o medalhão e ir embora. Tirei o envelope do bolso do casaco. Quando abri, o pequeno medalhão de prata brilhou brevemente sob a luz fraca da tarde. Tinha que ser rápido. O jazigo 74 não tinha espaço para flores, nem mesmo um suporte para placas. Eu ajoelhei-me na terra úmida. O buraco retangular na frente estava cheio de poeira e teias de aranha grossas como algodão. Eu hesitei por um momento, sentindo uma repulsa intensa ao tocar qualquer coisa ali. Enquanto eu estava ajoelhado, aconteceu. Não foi um som, mas uma vibração. A terra tremeu sob os meus joelhos, não violentamente como um terremoto, mas um pulso lento e profundo, como o bater de um coração gigante e subterrâneo. A vibração durou apenas 2 segundos, mas foi o suficiente para me congelar no lugar. Olhei para o medalhão em minha mão. Olhei para a escuridão do jazigo. O pulso era um aviso, um protesto. Pânico misturado com a teimosia de cumprir minha palavra me deu um empurrão. Abri a mão e deixei o medalhão cair. Ele atingiu a pedra no fundo do buraco com um som metálico agudo e fraco. O som foi imediatamente absorvido pelo silêncio, como se o medalhão tivesse caído em um poço sem fundo.
No instante em que o objeto de prata desapareceu na escuridão, a temperatura ambiente despencou. Foi um mergulho glacial que roubou o calor de tudo, inclusive o meu. Não era o frio da noite chegando, era o frio do nada. Minha pele ficou em carne viva, e então, o som. Não veio de dentro do jazigo, mas de trás das grandes cruzes de pedra que ficavam cerca de 20 metros adiante. Era um som de arrasto, não o som de um galho sendo puxado, nem de um animal se arrastando. Era o som de algo muito pesado, molhado e irregular, sendo puxado pela terra arada. Eu congelei, sem ousar virar a cabeça. Meus olhos estavam fixos na escuridão do jazigo 74. A respiração presa, o corpo tenso. Eu ouvi-o arrastar novamente, mais perto, e desta vez acompanhado por um som que parecia o roçar de tecido pesado ou de pele seca contra a pedra áspera. O meu corpo gritou a única instrução possível: corra! Eu não olhei para trás. Levantei-me cambaleando, tropeçando na minha própria pressa. Eu abandonei a quadra R de costas, mantendo o canto do olho fixo nas sombras densas. O som de arrastar estava definitivamente se movendo em minha direção, ganhando velocidade. E não estava mais vindo de longe. Estava na fileira adjacente, separada de mim apenas por um amontoado de mármore inclinado. Eu corri cegamente, esbarrando em lápides e saltando sobre trechos de grama que pareciam pegajosos sob meus tênis. Eu podia sentir a coisa se aproximando, a pressão invisível crescendo exponencialmente. Era como se o ar atrás de mim estivesse se contraindo. Quando cheguei ao carro, minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas horríveis para acertar a chave na ignição. O motor tossiu, engasgou e finalmente pegou. Joguei o carro para trás em um arco descontrolado e acelerei pelo caminho principal. A essa altura, eu já tinha notado a enorme placa de mármore rachada na entrada que eu havia ignorado na pressa. Cemitério de São Lázaro. Eu havia cometido o erro. Eu estava no lugar errado. E ao depositar o medalhão da minha avó, um objeto de paz, um vínculo de amor, eu o tinha entregado a algo que não era Evaristo, mas sim algo que residia naquele solo profanado. Enquanto eu disparava pela estrada de cascalho, olhando desesperadamente no espelho retrovisor, o sol estava se pondo, pintando o céu de um laranja sujo. E foi nesse momento que eu vi. Não era a figura completa, era a sombra. Estava na beira da estrada, no ponto onde o portão de ferro enferrujado estava escancarado. Uma silhueta alta e distorcida. Não parecia humana. Era muito alongada e desajeitada, como se estivesse curvada por um peso excessivo, ou como se tivesse sido esticada. Ela estava parada, observando o carro enquanto eu me afastava. O pânico subiu à minha garganta como ácido. Eu pisei fundo no acelerador, o cascalho voando. A silhueta permaneceu imóvel, mas a sensação de ser seguido não desapareceu. Pelo contrário, intensificou-se. Enquanto eu voltava para a estrada principal, o medo racional foi substituído por uma certeza gelada. Aquela coisa não estava parada. Ela estava me seguindo, não na estrada, mas comigo. Eu liguei o rádio para tentar quebrar o silêncio sufocante, mas só recebi estática chiada. Desliguei. O silêncio voltou, mas agora estava preenchido por um zumbido baixo, quase inaudível, que parecia vir do banco traseiro do meu próprio carro. Eu dirigi as próximas 2 horas em um estado de quase choque. Olhava repetidamente no retrovisor interno. Não havia nada visível, mas eu podia sentir a presença fria e pesada, a respiração forçada, o zumbido. Quando finalmente cheguei na rodovia iluminada, tentei me convencer de que era apenas estresse, alucinação pós-pânico. Mas a temperatura dentro do carro não subia. Meus dedos estavam dormentes no volante e eu comecei a tossir, sentindo a umidade daquele cemitério impregnada na minha garganta. Entrei na minha rua. Acelerei até a garagem. O alívio de estar de volta ao meu território durou menos de 1 segundo.
Assim que desliguei o motor, o silêncio na garagem fechada foi total. E o zumbido, que eu havia tentado ignorar durante todo o trajeto, parou abruptamente. Não parou. Ele cessou. Como se a coisa tivesse se movido para um novo local. Saí do carro correndo. Eu precisava da segurança das paredes, da luz artificial, do som da minha própria vida. Abri a porta da lavanderia que dava para a garagem e entrei, fechando-a e trancando-a com 4 voltas de chave. Eu me recostei contra a porta, tentando recuperar o fôlego. Eu estava suado, tremendo, mas convencido de que estava seguro. Foi então que percebi o cheiro, o odor metálico de terra e ferrugem, o cheiro de pedra fria e musgo. Estava mais forte dentro da minha casa do que estava dentro do cemitério. Eu não apenas trouxe o medo para casa, eu trouxe a coisa. Olhei para o corredor escuro. Eu não acendi a luz da sala. E no extremo oposto do corredor, onde fica a entrada da cozinha, onde não há janelas, onde a escuridão deveria ser completa e passiva, havia algo mais. Havia uma mancha de sombra que era mais escura que a própria escuridão. Era uma massa amorfa e baixa que parecia estar se movendo lentamente, não andando, mas se esparramando pelo assoalho de madeira. Eu não gritei, não consegui. O ar estava muito denso para o som. Eu apenas recuei, sentindo o suor gelado escorrendo pelas minhas costas. Eu havia entrado no cemitério errado. Perturbei o que estava ali, e agora aquela coisa estava na minha casa, estava se arrastando em minha direção. Eu sei que ela está aqui, sei que ela me viu, e sei que a noite mal começou. Preciso saber o que é. Preciso saber o que eu trouxe comigo. E, se houver uma segunda parte para esta história, é porque eu consegui sobreviver até o amanhecer para contá-la. Mas a julgar pela sombra rastejante que agora alcança o batente da porta da sala de estar, minhas chances diminuem a cada instante. Se você puder me ouvir, se esta gravação chegar até você, por favor, espere pela próxima parte, se eu ainda tiver voz para narrar o que aconteceu depois que a luz se apagou. Eu fui ao cemitério errado, e agora ele está cobrando a visita. O alarme do meu celular, programado automaticamente para a hora de despertar de um dia de trabalho que eu jamais veria, tocou. Era estrondoso, penetrante, um som otimista e cínico que tentava perfurar a bolha de terror absoluto que havia me envolvido. Era 4:30 da manhã. Apenas 2 horas e meia haviam se passado desde que eu me arrastei para debaixo das cobertas. Mas parecia que eu tinha vivido uma eternidade de pavor condensado, uma eternidade espremida entre o colchão e a parede, enquanto a casa gemia sob um peso que não era dela. Eu o desliguei antes que o som cessasse de vez, com a mão trêmula esbarrando na tela 10 vezes antes de acertar. O silêncio que se seguiu era um vácuo, apenas preenchido pelo som agudo e incessante do meu próprio sangue bombeando nos meus ouvidos. Até aquele momento, a entidade havia brincado, arranhado, sussurrado na periferia da minha sanidade. Ela estava lá fora. Agora percebi que ela estava aqui dentro. O cheiro de terra molhada e mofo antigo, aquele odor nauseabundo de decomposição lenta, não vinha mais da fresta sob a porta. Vinha do ar que eu respirava. O medo deu lugar a uma clareza gelada. Eu não estava mais tentando racionalizar. Eu estava tentando sobreviver. No desenvolvimento da noite, a atividade não escalou de forma linear. Ela deu saltos sádicos. Primeiro, o som de algo raspando na madeira. Depois, o barulho seco, inconfundível, de algo grande caindo na sala de estar. Um som que eu identifiquei, para meu horror, como sendo o abajur de cerâmica que ficava ao lado do meu sofá, que jamais cairia sozinho. Eu estava encolhido na cama, os joelhos apertados contra o peito, quando o primeiro toque aconteceu. Não foi um barulho, foi uma sensação.
A porta do meu quarto, que eu havia trancado e empurrado com a cômoda mais pesada que conseguia arrastar, e ainda por cima, reforçado com 2 pilhas de livros, não se abriu. Mas o metal do trinco gemeu, um som de metal sendo torcido por uma força que ignorava a física e a engenharia. E então houve o toque. Não na porta, no lado de fora da parede. Minha casa é um sobrado antigo. A parede lateral do meu quarto dá para o corredor. Eu ouvi um arrastar pesado e úmido, algo que parecia couro encharcado de água suja, movendo-se lentamente pela textura da tinta. Era lento, deliberado. A criatura estava acariciando a parede. Eu tentei respirar, mas senti que meus pulmões se recusavam a expandir totalmente. Eu agarrei o crucifixo de madeira que minha avó me deu quando eu era criança, uma peça que eu tinha quase esquecido que existia na gaveta da mesa de cabeceira. Ele não era uma arma, era um talismã psicológico patético, mas era tudo que eu tinha. O arrastar parou exatamente onde ficava minha cabeça, e então veio o som. Não era uma voz, mas a simulação distorcida de uma, como se a garganta fosse feita de areia movediça e dentes rachados. Era um sussurro gutural, amplificado de forma não natural, que parecia vibrar dentro do meu crânio, ignorando meus ouvidos. Onde está? Não me perguntei o que era. Eu sabia. Era o hospedeiro do cemitério errado, o nome que eu não deveria ter lido, a presença que eu libertei com minha curiosidade estúpida. E ele não estava me seguindo por vingança, estava me seguindo por necessidade. Lembrei-me do meu erro. O cemitério de Santa Helena. Eu fui procurar o túmulo de um parente que tinha morrido jovem, mas o que encontrei foi um jazigo estranhamente conservado, com uma inscrição em latim meio apagada e um símbolo gravado na pedra que parecia um círculo cortado por 3 linhas irregulares. Não consegui resistir. Tirei uma foto não da inscrição, mas daquela pequena pedra solta que estava caída sobre a tampa do jazigo. Uma pedra que parecia ter sido colocada ali, intencionalmente, um selo. O sussurro repetiu, desta vez com uma urgência que rasgava. O que você levou? Eu não levei nada. Eu jurei para mim mesmo em pânico. Mas a memória traiçoeira me atingiu. A pedra. A maldita pedra. No momento em que tirei a foto, a pedra rolou, e por reflexo eu a chutei sem querer, fazendo-a deslizar para o mato ao lado. Eu não a peguei, mas a movi. Eu quebrei o selo. A criatura estava atrás da parede, a centímetros da minha face, e sabia que eu sabia. O silêncio cessou abruptamente. O som que veio a seguir foi a derradeira quebra da ilusão de segurança. Não um arranhão, mas um soco. Um golpe úmido e pesado contra a porta que fez a cômoda inteira escorregar, raspando contra o chão de madeira. O impacto foi tão forte que o trinco da fechadura, de metal barato, estalou e cedeu. O quarto ficou ainda mais frio. Um frio que não era natural, que queimava a pele como ácido carbônico. Eu me joguei para trás, rolando para o canto mais distante do quarto, tropeçando na pilha de roupas que eu havia deixado no chão. Eu olhava para a porta. Ela não estava completamente aberta. A cômoda a segurava pela metade, mas havia uma fresta, uma abertura irregular e escura. E então ele forçou a passagem, não com força bruta, mas com uma deformação. A madeira gemia e rachava sob a pressão. Pela fresta, eu vi. Não um corpo humano, não um esqueleto, mas algo intermediário e infinitamente pior. A primeira coisa que vi foi a cor. Um marrom esverdeado, como musgo podre ou carne mumificada mal conservada. E então, o tecido. Pedaços de um linho antigo grudado à pele, úmido e grosso, como a mortalha que não se dissolveu. Uma mão. Era longa, desproporcional. Os dedos eram ossudos, terminados não em unhas, mas em algo que parecia uma mistura de garra e osso polido, sujo de terra. Um dos dedos agarrou a beirada da porta, e a madeira rangeu em protesto, cedendo sob a pressão. O cheiro de decomposição era tão forte agora
que eu tossi. O ar puro do ambiente sendo drenado e substituído pelo hálito da sepultura. Eu me levantei cambaleando, procurando desesperadamente por qualquer coisa que pudesse servir de defesa. O crucifixo, ridículo, eu olhei ao redor, minha cabeça girava, eu tinha que quebrar o vínculo. Eu tinha que fechar o lúpio que minha estupidez abriu, a pedra. Eu não a trouxe, mas a movi. O que eu tinha feito no cemitério para desonrar o hospedeiro? Eu pisei no solo onde ele estava. Eu o perturbei, enquanto a criatura forçava a entrada, abrindo a fresta o suficiente para que eu visse o perfil de algo que vagamente parecia um rosto afundado e sem olhos. A resposta veio num relâmpago de pânico lúcido. Eu havia pisado na terra dele. Eu trouxe a terra dele para casa. Eu olhei para os meus sapatos. Eles estavam jogados no canto, ainda sujos da lama seca do cemitério de Santa Helena. Não era apenas a curiosidade que me seguiu, era o solo sagrado ou amaldiçoado que carregava a essência de quem quer que fosse esse espectro. O tempo desacelerou para um rastejar agonizante. A criatura parou de forçar a porta por um segundo. Não estava olhando para mim, estava farejando. O som de inalação era um ruído áspero, oco, vindo de uma boca que eu esperava não ver. Pertence a mim, devolva. O sussurro era agora uma serragem auditiva de sofrimento antigo. Eu sabia o que ele queria. Ele queria a integridade daquele lugar. Ele queria o solo. Eu agarrei os sapatos. Eles eram pesados, enlameados por dentro e por fora. Com a adrenalina rasgando minhas veias, eu corri. Não para a porta, que estava sendo guardada pelo horror, mas para a janela. Eu a abri com um estrondo violento, ignorando o barulho, o vento frio da madrugada invadindo o calor fétido do quarto. O espectro, alertado pelo movimento, abandonou a porta. Eu ouvi-o arrastar rápido e úmido novamente, agora muito mais perto, vindo em minha direção. A coisa estava no meu quarto. Não olhei para trás. Eu enfiei a mão nos sapatos, raspando a terra seca e escura do interior. O cheiro era avassalador, a essência pura do cemitério. Era a terra que continha a memória e a maldição. Eu a joguei. Joguei a terra para fora da janela, na escuridão do jardim, com toda a minha força e desespero. Não era um gesto racional. Era um ritual desesperado de banimento, a devolução forçada do elemento roubado. O efeito não foi gradual, foi instantâneo. No momento em que o último punhado de terra escura, misturada com seixos minúsculos e talvez até pequenos fragmentos de osso, atingiu o solo do meu jardim, a criatura reagiu com uma agonia que transcendeu qualquer dor física. Não foi um grito humano, foi um rasgar. Um som de lençóis de metal enferrujado sendo estraçalhados e, ao mesmo tempo, o som de carne fresca sendo queimada. Eu me virei, cego de pavor e esperando ver a coisa se desintegrar em fumaça ou cinzas. O que eu vi foi a imagem que me assombraria para sempre. A forma estava ali, no meio do quarto, a poucos metros da janela. Ela tinha a altura humana, mas a silhueta era errática, como se fosse feita de sombras tremelicantes. Mas por um breve segundo, a forma se solidificou, talvez por causa da violência da sua reação. Eu vi o corpo. Não apenas linho, mas um torso dessecado, pendurado de forma desajeitada, como um manequim em decomposição. Não tinha olhos, apenas cavidades escuras no que parecia ser um crânio revestido de pele esticada. A criatura se contorcia, mas não era de dor pela perda, era de repulsão. O corpo cambaleava para trás, afastando-se da janela aberta, longe do local onde o solo havia caído. Era como se a terra jogada no exterior fosse um veneno purificador. O espectro tentava, em uma luta desesperada contra uma força invisível que o puxava, agarrar algo, agarrar eu. Mas ele não podia mais tocar o que contaminou o ambiente. O arrastar úmido recomeçou, mas desta vez não era agressivo. Era um movimento de fuga forçada, rápido e desesperado.
A criatura se retraiu, não para a porta quebrada, mas para o centro da casa, para onde não havia mais presença da terra. O cheiro de mofo e decomposição começou a se dissipar, sendo substituído pelo ar fresco e gelado que entrava pela janela. A luz fraca da manhã começava a infiltrar-se, e com ela o terror físico diminuía. O que se seguiu foi o som mais assustador de todos, o silêncio. Eu fiquei parado, encostado no batente da janela, esperando pelo soco, pelo sussurro, pela raspagem. Nada. Apenas o som distante de um carro na rua e o gemido ocasional da madeira da casa se reajustando ao frio. Eu desabei no chão, chorando não de tristeza, mas de exaustão nervosa e alívio bruto. Estava acabado. A ligação estava quebrada. O hospedeiro foi forçado a voltar, não para o cemitério, mas para longe do que ele reconhecia como seu. Levei horas para me mover. Horas olhando para a porta quebrada e para a destruição no meu quarto. A cômoda caída, as marcas de garra na madeira, a leve camada de poeira e sujeira que cobria o chão. Vestígios físicos de algo que não deveria existir. Mas o frio não estava mais lá. O cheiro se foi. Eu sobrevivi ao clímax, mas a conclusão é que você nunca escapa ileso de algo assim. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho e disse que estava doente. Eu passei o dia limpando, não apenas varrendo a terra e consertando a fechadura. Eu queimei os sapatos. Eu lavei o chão com alvejante até a madeira ficar pálida. Eu tentei apagar a memória tátil daquela noite. Eu nunca mais vou a um cemitério, mesmo ao certo. Eu não consigo passar por um campo de grama sem sentir um arrepio na espinha. Eu vivo na clareza de que existe um limiar, uma fronteira tênue entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e que eu, por um ato de negligência estúpida, a cruzei. Eu fechei o loop. O espectro não me seguiu mais, mas eu sei que ele ainda está lá. Hoje, anos depois, ainda durmo com uma luz acesa, e quando estou sozinho em casa, no silêncio profundo da noite, ainda tenho a sensação. É a sensação de que há uma pequena porção do meu jardim, talvez apenas 1 metro quadrado, onde a grama não cresce tão bem, e é lá que a terra dele, ainda reside. Eu sei que fechei a porta, mas a fechadura está danificada. O cemitério errei, mas o erro foi meu, e o preço é a certeza de que a escuridão que veio de lá sabe onde moro. Se você já sentiu um frio inexplicável na sua casa, se ouviu algo que não soube identificar, se por acaso você se viu em um lugar que parecia quieto demais, vazio demais, e algo em você te implorou para sair, não hesite. Corra, porque às vezes a curiosidade não apenas mata o gato, ela traz o hospedeiro de volta para casa. E se você gostou dessa minha história de horror real, eu realmente espero que você não tenha tido experiências parecidas. Mas se teve, se você já cruzou o limite e trouxe algo de volta para casa, por favor, compartilhe a sua história. Eu preciso saber que não estou sozinho nesta vigília silenciosa. O medo é menor quando é dividido. Eu prometo que vou ler cada palavra.